depende tudo dos jogadores que tem. Você tem que ir pro time, você tem que se adaptar, sabe? Falou de ideia. Gosto de propor, mas isso é sempre? A tua ideia de jogo é ter sempre a bola, pressionar em bloco alto, roubar a bola perto do gol. O que tu gosta das suas equipes? Assim, tua ideia de fazer o jogo? O ideal sim, tu pretender, mas você tem que se adaptar aos times, né? Tem um time veterano, por exemplo, o Real Madrid, tem Kroos, Modric, pessoal já mais velho. Tu vai pressionar lá em cima, os caras tem que ser mais reativo. Depois tem o Rodrigo, o Vinícius, que em transição, muito melhores, são bons passadores. Sim. Então vamos esperar, esperam e transitam bem. Mas se você tem gente dinâmica, com qualidade, logicamente, me gostaria pressionar lá em cima, roubar lá em cima, fazer o contrário, rifar a bola, porque eu acho que é melhor do que, por exemplo, você lá atrás receber a bola sem pressão, é muito fácil. Agora, se eu te pressionar, você vai ter que rifar a bola. Então, isso facilita, corre menos, o time corre menos, sabe? Mas aí depende tudo dos jogadores que tem. Você tem que ir para o time, você tem que se adaptar, sabe? Tu não pode chegar aí, impor uma coisa assim sem sentido. Você tem que se adaptar ao clube. O clube, eu por exemplo, faz de conta, eu gosto de um 4-1-4-1, mas eu tenho 2 atacantes bons. Por que eu não vou jogar com 2 atacantes bons? Tenho 3 centrais bons. Por que eu não vou jogar com 3 centrais bons? Ah, tem treinador? Não, eu só jogo com um. Pô, eu tenho 2 atacantes muito bons, tenho 3 centrais muito bons, me adapto, sabe? Então, não pode ser um modelo fechado. Eu acho que tem que ser um modelo versátil, que dependendo do jogador que tem, você propõe um jogo bem ou... Fabiano, isso é uma curiosidade minha. Quando você é contratado para um clube, qual é a primeira coisa que você faz? Assim, quando você chega no clube, o que você, assim, é o primeiro passo para você propor a tua maneira de... assim, porque é o seguinte... Eu tento convencer os jogadores que essa maneira que eu estou querendo propor é a melhor maneira para a gente chegar às vitórias. Essa maneira de propor é em cima do material humano que você tem. Que eu tenho, sim. Então, primeira coisa que você faz, avalia o material humano. Isso. Peraí, os caras estão jogando 4-3-3. E eu não... Com esse material humano aqui, a minha ideia de jogo... Perfeito. É outra. E aí você passa isso para os jogadores. E aí depois você tem que convencer os jogadores, logicamente, porque os jogadores receptivos, porra, beleza. Aquele lá tá meio... Não tá receptivo e você tem que convencer. Eu sempre joguei em transição. Por que eu vou jogar lá pressionando lá em cima? Aí tu tem que insistir com ele, tentar fazer e até chegar a um acordo. Se ele não aceitar e tu vê que ele está falhando, então tu muda de... Mas é o que tu falou, depende do que você tem, a matéria-prima que você tenha, sabe? Qual a fase mais difícil para você chegar no clube? O Anselmo fez uma pergunta legal. Qual é o mais difícil para você? É colocar na cabeça dos caras o seu modelo, a sua ideia, ou essa gestão de pessoas? Porque a gente sabe da dificuldade que tem, dependendo das equipes, tu tem que ser muito mais psicólogo do que treinador. Isso. Qual para você é o mais difícil? E se puder falar algum lugar que você já teve que ser assim ou ser de forma diferente, legal para a gente entender. A gente tem que ser um gestor, né? Nos clubes grandes, lógico, tem psicólogo que te ajudam. Tu não pode chegar pisando em cima dos caras, né? Porque senão tu vai cair no outro dia. Mas eu acho que um termo assim, um termo mediano, né? Você conversar com eles, se o jogador não está receptivo, tentar trazê-lo para outro lado e mostrar que a melhor maneira é essa, que ele não perca essa oportunidade, eu acho que é correto. Eu acho que eu não sei se eu te respondi. Não, é só... Assim, a pergunta posso não ter sido claro. É mais difícil você trabalhar o dia a dia para você, no campo, ou gerir os caras, não é nem a crise, mas mesmo sem crise, você trabalhar essa gestão de pessoas, conduzir os caras a uma mentalidade que a gente sabe, não é só jogar, não é só ser bom. Tu pode ser o melhor treinador de campo do mundo. Se os caras não estiverem bem mentalmente, não adianta nada. Não é isso?
essa gestão mental de estar perto dos caras, de fazer com que os caras acreditem no que tu tá dizendo. Eu acho que fácil não, cara. Gerir. Gerir é mais difícil, porque o treinamento você tem as ideias claras, você tenta começar. Depois, claro, você tem que fazer alguns jogadores entender o jogo, porque tem jogador que sabe jogar, mas não entende o jogo. Depois, os jogadores têm problemas pessoais. Então, e tem jogadores que não estão de acordo com a tua ideia. Você tem que convencê-lo. Depois tem jogador que em janeiro tá chateado contigo porque não tá jogando, mas em fevereiro já tem outro. Então, tu tem que ter, eu acho que gerir Normalmente, quando não joga, o cara sempre fica chateado. Não sei por quê, porra. Torce contra, já tá no banco torcendo contra, mas eu acho que gerir é mais complicado. Então, você tem que delegar, se tu tem um staff, fechamento com você, porque isso, às vezes o brasileiro consegue ir, ele e o ajudante, o europeu já vem com 4 ou 5, 6. Então, são fechamentos. E você delega funções a um e tenta trazer o que não está receptivo para o teu lado, conversar e gerir para que ele funcione individualmente, para que funcione coletivamente. Mas eu acho que a gerência desse grupo assim é mais complicado. Mesmo.